Agora 12h01, boa tarde, quarta-feira de cinzas e já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. SAMU conscientiza a população por causa de crescimento no número de trotes. Morre em Cachoeiro o ex-vereador Marcelo Bósio. Em balanço parcial, PRF diz que registrou 3 mortes durante a Operação Carnaval no Espírito Santo. Lar de Idosos faz campanha para conseguir comprar placas de energia solar. Exagerou na bebida durante o Carnaval. Nutricionista dá dicas para evitar a ressaca. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E a gente abre a edição de hoje falando de uma brincadeira de mau gosto que pode custar a vida de outras pessoas. São os trotes para o SAMU, que acabam gerando também prejuízos para a sociedade. Uma brincadeira de mau gosto que custa tempo e, em alguns casos, uma vida. Diariamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, recebe ligações provenientes de trotes. O médico coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU destaca sobre as consequências desta ação. O trote, ele acaba, além da ligação, né? Quando a gente consegue tratar na ligação, ok. Ok que eu falo que pelo menos não teve um empenho de recurso, né? Mas, querendo ou não, isso acaba ocupando uma linha. Agora, naquelas situações onde o solicitante acaba sendo bem convincente e acaba passando, a gente tem o desperdício de um suporte, né? Numa equipe seja básica, seja avançada, essa equipe vai até o local e acaba não logrando êxito, né? Fica naquela situação, eu já tive essa amarga experiência e é frustrante, né? Tanto para a equipe que a gente sai com aquele ímpeto, aquela vontade de salvar vidas e chega lá, infelizmente, uma brincadeira. Somente no mês de fevereiro, a Central de Regulação de Urgência do SAMU recebeu cerca de 10.400 ligações frutos de trote. Esse número representa 18,93% das ligações recebidas pelos atendentes. Além de ser um desgaste e atrapalhar o nosso trabalho, né, porque, querendo ou não, quando a gente fica com uma ligação, né, uma linha ocupada com uma brincadeira, é uma linha que poderia estar atendendo uma pessoa que realmente precisa de socorro. Ou quando tem uma equipe que vai ser deslocada até o local para uma brincadeira, é uma equipe que poderia estar atendendo, né, você em casa passando mal, mas está atendendo uma brincadeira. Passar trotes aos serviços de emergência é um crime previsto pelo artigo 266 do Código Penal Brasileiro e o infrator pode pegar de 1 a 6 anos de detenção. Além disso, crianças e adolescentes também podem ser punidos. O médico faz um apelo. O que eu gostaria de pedir é que realmente as pessoas não brincassem com o serviço de emergência. O serviço de emergência está lá para o seu pior momento. Então a gente tem que ir com toda a vontade, com todo o treinamento que nós temos para salvar a sua vida e não para participar de uma brincadeira que não tem a menor graça. Não dá nem mesmo para acreditar, né? Que nos dias de hoje ainda tem pessoas que ligam para o 190, para o Corpo de Bombeiros, para esses serviços de emergência, para fazer piadinhas, para passar trote, para fazer um falso chamado. Aí a pessoa fica lá, sofre um acidente de moto, fica lá esperando, muitas vezes até 1 hora, porque sai uma ambulância para um local que não existe aquela ocorrência, que não é verídico aquele chamado, e deixa de atender uma pessoa que muitas vezes está caída, está ensanguentada ali, perdendo sangue, e muitas vezes tempo é vida. Um socorro rápido pode salvar a vida de uma pessoa. Então não faça esse tipo de brincadeira. Monitore seu filho também, principalmente as crianças, né? Para que não faça esse tipo de trote. Você viu na reportagem, isso é crime. No mês que vem, dia 1º, tem o famoso Dia da Mentira, né? E daí muitas pessoas aproveitam para ligar, para passar trote para esse serviço de atendimento. Não faça isso. Brinque com as pessoas, com os amigos seus, com os colegas. Faça pegadinha com pessoas, coisas saudáveis. Não esse tipo de brincadeira, que é uma brincadeira de muito mau gosto.
E depois do carnaval, é comum, né, as pessoas estarem acompanhadas da famosa ressaca. Mas você sabia que uma alimentação adequada antes e depois da folia ajuda a evitar até curar esse mal-estar? Por isso, você vai ver agora algumas dicas nessa reportagem. Com a chegada do verão e também do carnaval, é comum as pessoas abusarem do uso de bebida alcoólica. A gente sabe muito bem que o excesso de álcool também causa problemas para a saúde. Um dos efeitos mais conhecidos de quem exagera é a famosa ressaca, que nada mais é do que uma intoxicação no corpo. A ressaca, o que ela vai causar no corpo do indivíduo, né? Ela vai afetar alguns neurônios e também, dependendo do excesso de álcool, ele pode estar sobrecarregando mais ainda o fígado. Então, é necessário ter um pouco de cautela, saber o que fazer para não acabar prejudicando o corpo daquela pessoa, né? Sobrecarregando. Para evitar esse mal-estar, é importante a hidratação bebendo muita água entre uma bebida e outra. Segundo a nutricionista, a cerveja, por exemplo, é diurética, o que faz eliminar muito líquido. Mas tem dicas para antes de ingerir bebida alcoólica e diminuir ainda mais esse problema. Geralmente, muitas pessoas acabam não comendo e só bebendo, né? E aí é interessante, sim, fazer uma refeição mais equilibrada. Não precisa carregar ali em alimentos gordurosos ou muitos carboidratos, né? Mas manter as fibras, manter a proteína, alimentos mais leves, frutas, vegetais, verduras, né? E também ingestão de água. De acordo com especialistas, a ressaca causa desidratação, aumento da atividade do fígado para eliminar o excesso de álcool do sangue e também alteração do sistema nervoso pela baixa glicemia. A ressaca pode durar 24 horas, mas como brasileiros sempre tem um jeitinho para tudo, cada um tem a sua receita para aliviar o mal-estar. O ideal é que quando a gente vai ingerir bebida alcoólica, né, que a gente faça isso revezando com água. Água hidrata e vai fazer com que você não tenha, né, no outro dia, uma ressaca tão ruim, uma dor de cabeça tão forte. E também frutas. Frutas que contenham bastante líquido ajuda você a manter o equilíbrio. E se bater ressaca no outro dia, como é que você faz? Água de coco, água natural, fruta, comida leve, salada, isso vai recuperar todo o seu organismo. Beliscar um churrasquinho, um petiscozinho. E se eu ficar com ressaca, eu gosto de comer uma fruta, uma maçã. Mas antes, sempre acompanhada de alguma coisa, né? Bebendo e comendo. Comendo. E muita água. É bastante água. Mas se você exagerou no álcool, os sintomas vão aparecer. São dores de cabeça, vômitos, enjoo e mal-estar, que sempre aparecem, mas podem ser amenizados com uma boa hidratação. De preferência, água e sucos naturais. O principal é a gente estar ingerindo uma água boa de qualidade, uma água mineral, né? E outros alimentos que podem estar minimizando ali aqueles efeitos da ressaca, que seria o quê? Uma água de coco, por exemplo, que ela vai ajudar a hidratar. Muitas pessoas acabam suando demais, né? Quando acabam bebendo, acabam urinando muito, então acaba eliminando alguns minerais importantes do nosso corpo. Então, por exemplo, a água de coco ela vai estar repondo ali alguns minerais, como potássio, né, magnésio, entre outros. Então, é muito essencial a gente colocar alimentos que vão ajudar a hidratar, alimentos que vão ser antioxidantes, que vão combater aquelas toxinas que estão sobrecarregando o nosso fígado também, como, por exemplo, colocar um gengibre, uma canela também. A canela vai ajudar nessa questão de reduzir também a glicemia, que muitas pessoas bebem aí o índice glicêmico, né? Aquele carboidrato na bebida acaba fazendo com que aumente a glicose daquela pessoa. Então, alguns alimentos assim são bem essenciais. Consumo de algumas frutas, como por exemplo o melão, que também vai ajudar a repor. O melão é rico em água, então ele também vai hidratar aquela pessoa. Algumas frutas assim mais leves que vão ter efeito antioxidante. Então, frutas como ricas em vitamina C, tá? Laranja, kiwi, morango, essas frutas vão estar auxiliando em todo esse processo. O consumo constante em álcool e em grande quantidade podem causar gastrites, úlceras, hepatites, anemias, hipertensão arterial, cirrose e acidentes vasculares encefálicos. Por isso, é importante controlar o excesso de bebida e, principalmente, beber bastante água, para a folia não acabar em problemas de saúde.
Tá aí, para você que gosta de tomar uma cervejinha, né? Gosta de bebidas quentes, uma boa dica, então, sempre revezar, tomando muita água, muito líquido e também saborear frutas, né? Uma boa reportagem, uma bela reportagem com dicas muito importantes. E depois do intervalo, 3 pessoas morrem em acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo durante o Carnaval. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp 28 999461607, está aqui no seu vídeo, 28 999461607. E aí você manda aquela bronca, aquele problema do seu bairro pra gente, manda também um flagrante pelas ruas de sua cidade. A sua participação é muito importante. Deixa eu mandar um abraço para Dona Eva lá em Marataízes, sempre ligadinha com a gente também. O Giovanni, né? O Giovanni, a Linha, o seu Miguel, lá em Córrego dos Monos, não perdem nenhuma edição do seu telejornal do Sul do Estado, o Ronda da Cidade. Um abraço aí, obrigado pela sua audiência. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço parcial da Operação Carnaval no Espírito Santo. 3 pessoas morreram e 31 ficaram feridas em acidentes registrados nos primeiros dias de Carnaval nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. O balanço parcial da Operação Carnaval foi divulgado na segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Os dados são referentes às ocorrências registradas entre a última sexta-feira, primeiro dia da operação, e domingo. Nesse período, segundo a PRF, foram registrados 9 acidentes graves nas BRs que passam pelo Espírito Santo. Um deles aconteceu na noite de sábado, no quilômetro 73 da BR-262, em Domingos Martins, região serrana do estado. Um homem de 34 anos morreu e 3 crianças ficaram gravemente feridas em uma batida envolvendo 2 carros de passeio. O homem que morreu seguia sentido Vitória quando perdeu o controle da direção e bateu na mureta de uma ponte, próxima à entrada do Parque do China. Após a colisão, o carro atravessou a pista e bateu em outra mureta, atingindo outro veículo. Durante os primeiros dias da operação, a PRF também autuou 19 motoristas por embriaguez ao volante e conseguiu recuperar 4 carros com restrição de furto ou roubo. A gente sabe que tem muita gente ainda aproveitando, né, o descanso durante a semana, emendou aí o feriadão, vai continuar hoje, vai continuar até o final de semana no nosso litoral. Então é importante que as pessoas redobrem a atenção e dirijam com cautela no retorno para casa, para não ser notícia, né? Para não ser notícia como essa divulgada agora, né? De 3 mortes em apenas 3 dias durante a Operação Carnaval em rodovias que cortam o Espírito Santo, rodovias federais. E morreu ontem o ex-vereador de Cachoeiro de Itapemirim, o jornalista Marcelo Bósio, que tinha 49 anos. Segundo informações, Marcelo descobriu que estava com câncer há pouco mais de uma semana. Marcelo era assessor parlamentar do deputado estadual Teodorico de Assis Ferraço. O velório acontece nesta quarta-feira no Cemitério Parque, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. Os nossos sentimentos aos familiares e amigos do jornalista Marcelo Bósio. Uma pesquisa do Procon apontou que os preços dos itens utilizados para as pessoas se prevenirem contra a Covid-19, como máscara e álcool em gel, podem variar até 240%. A máscara descartável tem sido um produto indispensável para manter os cuidados básicos de higiene diante do coronavírus. Mas o item, por ser muito procurado pelo consumidor, continua apresentando variações no preço de forma preocupante. O Procon registrou uma diferença em até 238% nos valores. A máscara descartável, no pacote com 50 unidades, a máscara de tripla proteção, ela pode ser encontrada por R$ 14,00 até mesmo por R$ 49,99 se a gente considerar o local de maior preço. Isso implica dizer, Jéssica, que mesmo agora, passados 2 anos do início da pandemia, a gente ainda precisa pesquisar preços.
Por quê? Porque é possível encontrar por preços menores. Veja, a variação foi a maior variação da pesquisa em que encontramos, superior a 200%, superou 200%. E, de fato, realmente demonstra que o consumidor precisa pesquisar. O termômetro nos salta muito aos olhos, né? Variando também mais de 200%. Você encontra por pouco mais de R$ 90, podendo custar quase R$ 300. Agora, se a gente considerar o oxímetro, esse apresentou a menor variação da pesquisa, pouco mais de 50%. Mas o que a gente destaca? Um produto que parte de 120, podendo chegar também perto de R$ 200, mais de R$ 190. Demonstra que mesmo na menor variação que encontramos, essa supera 50%. E apesar dessa variação em fevereiro, o que chama a atenção é que a pesquisa apresenta uma série histórica dos menores preços encontrados para esses 4 produtos desde maio do ano passado, permitindo assim o consumidor constatar a diferença dos valores. Nós temos acompanhado também os preços desde o ano de 2021 e você pode perceber que, se comparados, apresentaram uma variação não inferior a 20%. Então, de fato, houve sim uma queda, está havendo uma queda progressiva, se a gente considerar os preços do ano passado. A pesquisa do Covid, é importante destacar, nós realizamos todos os meses. Então, todos os meses a gente vai oferecer para o consumidor informações sobre o preço da máscara, sobre o preço do álcool em gel, do termômetro e do oxímetro. E, de fato, os preços estão apresentando uma queda média de mais de 20%. Essa variação não é considerada uma prática abusiva. No entanto, caso o consumidor se sinta lesado, o conselho é denunciar o valor do produto ao PROCON. É muito bom que o consumidor que está em dúvida faça sempre uma denúncia, uma consulta, uma sugestão ao PROCON. Aí o PROCON realmente vai fazer um levantamento, uma análise, vai a campo para verificar se essa alegação é verdadeira ou não, ou seja, se essa dúvida do consumidor é verdadeira ou não. No caso Intel, a gente gostaria de destacar que nós estamos comparando estabelecimentos diferentes. Nós comparamos estabelecimentos locais, estabelecimentos de grandes redes nacionais. Então, é quase que esperado encontrarmos variação. Para o consumidor, não. O consumidor não pode realmente optar pelos maiores preços e esse sim deve sempre pesquisar, utilizar-se dos nossos dados e, é claro, fazer as melhores compras. E a seguir, Lar de Idosos faz campanha para conseguir comprar placas de energia solar. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Estado, agora para falar de solidariedade. O Lar de Idosos Adelson Rabelo criou uma campanha de arrecadação de dinheiro para conseguir comprar placas de energia solar. Com a aquisição, os custos devem diminuir e sobrar verba para investir na entidade. Confira na reportagem. O Lar de Idosos de Cachoeiro, Adelson Rebelo Moreira, iniciou uma campanha para arrecadar recursos e adquirir um novo sistema de energia elétrica. A instituição do Grupo Santa Casa de Cachoeiro busca uma forma de economizar com os gastos de energia. Nós somos uma instituição filantrópica, né? Então a gente sobrevive de doações. O benefício dos idosos, a gente sabe que de alguns idosos, que não são todos, que recebem benefício, não é o suficiente para custear nossas despesas. Tem gente que sabe muito bem da importância da energia no lar de idosos. Para acender a luz, para assistir, para ligar o celular, para ligar a televisão. E o banho? E para tomar banho quentinho também. Pode tomar banho gelado, ficar sem energia? Gelado não pode não. Gelado não presta. Não presta não. E aí imagina dezenas de quartos com televisões, geladeiras, máquinas de lavar roupas, rádios, que é uma forma de entreter os mais de 40 idosos, além de outros eletrodomésticos. É muito gasto, mas dá para reduzir. E ainda tem morador do lar que não dorme de luz apagada. Não gosto de ficar no escuro. Por quê? Nunca gostei. Eu gosto muito de luz, adoro luz. A gerente do lar destaca que a instituição precisa comprar as placas fotovoltaicas, orçadas em R$ 178 mil, porque as despesas de energia comprometem grande parte dos gastos do asilo e dessa forma será possível reduzir os custos.
A gente vive tentando reduzir custos, né, para gerar economia, até para revestir para benefício dos próprios idosos, né? E essa instalação, a gente está com grande expectativa de redução, que hoje o nosso consumo é bem alto em relação à energia elétrica. Qual o valor, mais ou menos, de redução de custos que vocês teriam, mais ou menos, assim, em vista hoje do valor de energia? Pois é, o nosso valor que a gente tem pagado mensal é de R$ 3.300, né, em média mensal. Então, com isso, a proposta com a instalação desse projeto é de ter uma redução de 85%. Então, é uma redução bem significante e a gente tem grande expectativa. As donas Marias, por exemplo, não largam a televisão. É novela, jornal, é rádio ali do lado ligado na energia. Assistir a programação favorita faz muita diferença para elas. Eu uso celular, radinho. Gosta de ver televisão também? Ver televisão. E um dos equipamentos do lar de idosos que não pode ficar sem energia são as câmeras de videomonitoramento. Elas ficam ligadas 24 horas e são instaladas no quarto dos idosos, que ajudam no monitoramento das equipes. O lar acolhe idosos há 47 anos, em sua maioria os mais carentes. As doações para ajudar na compra das placas de energia podem ser de qualquer valor e devem ser feitas diretamente na conta do lar. Quem quiser estar colaborando e contribuindo com a gente pede para que a gente está recebendo as doações através de transferências bancárias e através também da nossa chave de Pix, né, que estão sendo divulgadas nas nossas redes sociais, e também a gente está disponível a qualquer informação através do nosso telefone fixo da instituição. E agora conta pra gente aí, pessoal, o lar pode ficar sem energia? Não. Pode não, né? Não, tem muito idoso. Então assim, eu não posso ficar no escuro. A senhora pode ficar sem energia aqui no lar? Ah, não. Vamos cada um fazer a nossa parte, né? É solidariedade, vamos ajudar como puder, porque é bem legal nesse trabalho de acolhimento, né, do lar dos idosos aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Agora a gente fala de ocorrência, né? Ocorrência de trânsito. Uma mulher de 22 anos ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito, isso na segunda-feira, lá em Mimoso do Sul. Esse acidente aconteceu logo depois das 6h30 da manhã, na rodovia Rubens Rangel. Imagens de uma câmera de segurança mostram um caminhão-tanque entrando na pista quando essa motociclista acaba colidindo na lateral e é arremessada ao alto. A moto parou debaixo do pneu, né, traseiro do caminhão, e a mulher parou ao lado do veículo. A equipe do SAMU foi acionada e socorreu essa vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ela teve fratura exposta na perna e no maxilar, com perda de tecido do rosto. O estado de saúde dela não foi divulgado, no entanto, pelo hospital. E um estudo aponta que o descobrimento precoce da Covid pode acelerar o tratamento e evitar que o paciente venha a óbito. O reconhecimento precoce da Covid-19 pode acelerar um tratamento adequado do paciente e até mesmo evitar quadros mais graves. Essa é a conclusão de um estudo realizado aqui no Espírito Santo. Como o vírus tem como alvo principal o sistema respiratório, imagens de tomografia computadorizada do tórax podem ser uma aliada fundamental. A tomografia, ela tem uma importância e uma relevância grande no atendimento desses pacientes, principalmente lá no auge da pandemia, quando os exames de PCR, né, eles demoravam para sair o resultado. A tomografia assumiu um papel muito importante, porque o resultado da tomografia, você sentar um paciente ou deitar um paciente na máquina de tomografia para fazer, é relativamente rápido. E devido à urgência desses casos, toda a equipe da radiologia dos hospitais, né, eles se empenharam para liberar esses resultados mais rapidamente. Então, assim, lá no auge da pandemia, o resultado do exame de tomografia saía bem antes dos testes chamados padrão ouro, né? Principalmente o PCR. Então, assim, essa análise mais rápida
com certeza ajudou a salvar muita gente aí durante essa pandemia, que infelizmente vitimou muitos pacientes, né? O estudo foi realizado com tomografias computadorizadas de tórax em 453 pacientes com Covid-19 internados no UCAM e também no Hospital Estadual Jaime Santos Neves. Os pesquisadores das duas unidades hospitalares relataram achados importantes que, inclusive, estão publicados na revista da Associação Médica Brasileira. A gente teve como objetivo principal estudar as características tomográficas nos pulmões dos pacientes internados nos hospitais aqui do Espírito Santo. 2 hospitais, o UCAM, que a gente está aqui hoje, e o Hospital Estadual Jaime Santos Neves, para ver se os achados nos nossos pacientes aqui do estado eram semelhantes ou diferentes daqueles achados já descritos na literatura internacional, principalmente aqueles pacientes onde a pandemia começou, né, onde a doença começou lá na China, que é onde surgiram os primeiros artigos publicados sobre o tema. Esse professor do Departamento de Clínica Médica do Centro de Ciências da Saúde explicou que nas imagens das tomografias, o chamado vidro fosco, que mostra lesões pulmonares, foi o principal achado encontrado, presente em mais de 90% dos pacientes. O resultado do nosso trabalho, ele é bem semelhante àqueles já descritos na literatura, né? Os nossos pacientes aqui internados dos nossos hospitais, eles apresentaram principalmente o famoso, que ficou bem conhecido na pandemia, né? O achado que é o vidro fosco. Esse foi o achado mais encontrado nas tomografias de pulmão dos pacientes internados. Mais de 90% dos pacientes tinham esse achado. Demonstrou também outros achados que não são tão comuns, mas também podem acontecer, e a gente liga o alerta aí para a população, né? A consolidação, nódulos pulmonares, cavitação, espessamento septal, entre outros que também são menos frequentes, mas também foram encontrados nos pacientes internados nesses hospitais. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!